Você também erra? Pois é, eu também erro. Nós erramos juntas, nós somos humanas. Por que será então que é tão difícil a gente falar sobre essa questão? Por que é tão difícil a gente assumir os nossos erros? Pedir desculpas, inclusive? Difícil, hein? Desafios da maternidade. Então, bora falar sobre erros hoje. E hoje tem uma convidada mega especial que daqui a pouco vai estar aqui, que é a Nath Azevedo. E antes dela entrar, vou compartilhar um pouquinho do que vai ser essa live, tá bom? Então, essa live a gente vai falar sobre a questão dos erros, né? De como a gente enxerga os nossos erros culturalmente. E a gente também vai falar sobre ferramentas, como lidar com os erros, tá? Para que a gente possa usar esses erros de uma forma produtiva, de uma forma que nos ajude a nos desenvolvermos, né? Evoluirmos, tá bom? Essa é a quarta live da semana. Essa semana tivemos aulas todos os dias. E essa semana tá sendo a semana do Prepara Poderosa. Aquecimento para nossa jornada, que vai acontecer na segunda-feira. Começa na segunda-feira, dia 22, e vai até o dia 25. Boa noite, sejam muito bem-vindas. Marcinha, Maria José, O Garimpo, sejam muito bem-vindas para o nosso encontro de hoje, tá? Lembrando que amanhã temos mais um encontro às 18 horas e na segunda já começamos com o gás todo para a nossa jornada Supermães Reais. Se você ainda não se inscreveu para a jornada, é só ir lá no link que está na bio. Você vai entrar direitinho no grupo fechado no WhatsApp. Então assim, fica tranquila, o grupo tá fechado, eu mando lembretes, eu abro um pouquinho por dia. Hoje eu vou abrir logo depois aqui da live para perguntas, dúvidas, comentários. E logo depois eu fecho, respondo todo mundo, tá? Então é um grupo muito, assim, produtivo, tá? Então pode entrar tranquila que não vai ter bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Marcinha, que bom que você gostou da live de ontem. Me conte, insights, porque ontem a live foi linda com a Fabi, foi emocionante a live de ontem com a Fabi. Se você ainda não assistiu também, tá aqui no IGTV. É só você ir lá e assistir, tá bom? Foi muito, muito legal. A gente falou da nossa imperfeição, né? Porque é isso, super mães reais são mães imperfeitas. Somos mães imperfeitas e é isso aí. Então esse é o caminho, é isso que eu trago, né? Como a nossa premissa aqui. Somos todas imperfeitas, todas erramos e é isso, e somos ótimas assim, tá? Somos poderosas assim, a gente precisa assumir isso. Esse é o nosso superpoder. A gente vai falar mais sobre isso também na jornada da semana que vem, tá bom? Tô esperando aqui a Nath entrar. O que mais que eu quero trazer pra vocês? Uma coisa importante também, aproveitando pra gente conversar. Todo o conteúdo, tem muito conteúdo extra que tá lá no grupo, tá? Por exemplo, vocês conhecem, talvez, né? A Marcinha eu sei que conhece, o baralho da disciplina positiva. Então, são 52 ferramentas. Na live de terça eu falei bastante sobre isso, que é o Já Tentei de Tudo, né? Foi a live do Já Tentei de Tudo. Então, vocês podem acessar também pra assistir. E a gente tem aqui, né, as 52 ferramentas que nos ajudam pra caramba. E eu tô disponibilizando os áudios de todas as ferramentas lá no grupo VIP também. Então é só vocês entrarem, né, acessarem lá, vai ter o link para vocês acessarem os áudios também das ferramentas. Combinado? Tem muita coisa boa que vai rolar. Semana que vem está imperdível, tá? Porque tô preparando tudo assim, com muito amor. Não é pouco não, é muito amor, viu? Aí deixa eu só contar pra vocês, vou testar aqui a minha lozinha. A Nath entrou. Oi, Nath, Nath entrou, olha lá. Muito prático o baralho mesmo, Marcinha. Já vou colocar a Nath aqui com a gente. E aí depois a gente vai com os comentários, tá bom? Para que a gente possa receber a Nath muito bem
e vê-la muito bem. E depois eu fico reativa. Oi! Oi! Tudo bem, minha querida? Atrasada, mas cheguei. 2 minutos nem é atraso, vai. Ai, você esperar meu marido terminar o trabalho para poder ficar com eles. Uhum. Toda melada, suada, enfim. Fica tranquila. É o coque da mãe que não lavou o cabelo porque não deu tempo. Eu tava assim ontem. Aqui é raridade. Tá sendo difícil lavar o cabelo. É o dia sucesso, é o dia de lavar o cabelo, né? O dia que foi tudo ótimo, a gente consegue lavar o cabelo. É bem isso. E agora, com esse isolamento social que a gente voltou a viver, parece que meus filhos viraram gremlins, assim. Hoje e ontem foram dias péssimos, péssimos. Ô, Nath, conta um pouquinho de você. Conta aí do trio Parada Dura. Se apresenta um pouquinho. Eu sou a Natália Azevedo, sou mãe de três, trabalho como a Lívia com disciplina positiva, com consultoria materna e orientação parental. Tenho o Antônio de 14 anos, o Augusto de 2 e a Isis de 1. Então, assim, tô com gêmeos, né, praticamente. Estou vivendo aquilo que as mães de gêmeos vivem, Uhum. experimentando novas sensações e tentando colocar em prática tudo aquilo que a gente estuda, né, Lívia? Sim, vivendo na pele os desafios, errando, né? Já que nossa live é de erros, errando e vamos melhorando, evoluindo, né? Não tá fácil. Todos os dias, né? Todos os dias a gente erra, todos os dias a gente tenta evoluir. E esse é o propósito. Acho que quando a gente se torna pai e mãe, passa a ser o propósito da nossa vida, né? Sabendo que eles estão copiando tudo aquilo que a gente faz, passa a ser um propósito, se tornar melhor, né? Evoluir aí como pessoa, como ser humano, para que a gente possa ser bons exemplos. Acho que hoje é o que mais me preocupa. Uhum. Se eu estou sendo um bom exemplo. É, e tem um peso em cima disso, né, Nath? Porque se eu sou exemplo, a gente tem que cuidar de tudo que a gente. Mais do que o que a gente fala, é o que a gente faz. O que a gente fala, eles quase não absorvem, né? Eles absorvem mesmo copiando. Eu vejo aqui em casa, eu posso falar 1000 vezes para limpar, por exemplo, o que sujou. Mas se eu começo a limpar, eles vão junto comigo. Uhum. Então, não adianta a gente falar, né? A gente tem que fazer para Sim. ser exemplo. E o que fazer quando a gente erra, né? Que exemplo eles vão aprender disso? Isso eu sempre falo, né? Converso muito nos grupos e sempre em cursos e tudo mais, a gente fala sobre isso, né? O problema não é errar, a gente não vai ser perfeito. Não é porque a gente está estudando, não é porque a gente ama o assunto que a gente é perfeita. Muita gente manda para mim mensagem, sabe? No inbox, lá no direct. Nossa, eu quero ter sua paz. Quem falou que eu tenho paz o tempo inteiro? E eu falo, vocês veem 1% da minha vida, quando vê muito 1%. E só Deus sabe o que está passando dentro de mim, né? Quantos gritos eu dei ao longo desses 14 anos como mãe, quantas coisas eu já fiz errado. Mas a questão toda não está no errar, né? O pecado não está em errar, o pecado está em não reparar o erro, em não Uhum. ser humilde o suficiente para aceitar que a gente errou, né? O que acontece muito que a gente herda, né, das educações tradicionais aí que vão vindo de geração para geração, o pai tá sempre certo. Quem falou que eu tô sempre certo? Meu, eu erro muito. Eu erro muito, erro todos os dias, e todos os dias eu tenho que reparar os meus erros. Só perguntar para o meu filho de 14 anos. Quantas Ele vai. vezes eu já errei, quantas vezes eu erro? Porque os pequenininhos ainda não olham para mim e falam, você tá errando. Mas o grandão Uhum. já olha, põe o dedinho e fala, mãe, né? Menos, olha o que você tá fazendo.
né? É assim que a gente conversa, porque eu não fui criada nessa educação, eu fui criada na educação do ferro fogo, sabe? Do olho por olho, dente por dente. Fez, levou. Ele já não Uhum. foi. E mesmo eu errando muito, eu olho para ele hoje e falo, meu, ele é um ser humano muito melhor que eu. Muito melhor que eu, né? E então, assim, se eu errando já consegui o que eu consegui com ele, poxa, tô no céu. Sim. Tô aproveitando e mandando aqui, ó, stories para uma galera. Ah, e vamos falar, né? Eu acho que isso é importante. Obrigada por ter me lembrado, Nath. Quem tá ouvindo aí, gente, tem um aviãozinho aqui embaixo, vocês estão vendo? Quando vocês clicarem nesse aviãozinho, vai aparecer uma lista dos amigos de vocês e vocês podem mandar a nossa live para a pessoa entrar com a gente. Sabe aquela pessoinha que fica apontando os erros? Não entende que você é humana, então ela pode querer ouvir, né? Ou, né, de alguma forma possa ajudar. É importante a gente falar sobre isso, né? Sim, ontem eu estava conversando com a Fabi, Natália, e a gente falava sobre isso aqui também. Quanto nós somos imperfeitas e o quanto vem essa pressão, sabe? De que a gente é educadora, a gente é psicóloga, a gente é XYZ, então não podemos errar. Vou É. colocar aqui um pouquinho para ver se melhora o tom. Estou ouvindo um retorno. É, vem uma pressão muito grande, né? Eu não sei se você sente isso, mas eu sinto assim que todo lugar que eu vou, as pessoas estão me analisando, me julgando, medindo os Sim. meus passos, as minhas palavras. Tudo bem, né? Eu até entendo que a gente também olha muito para quem a gente quer copiar e tudo mais, assim, quer se inspirar, na verdade, né? Mas eu sinto muitas vezes o olhar de julgamento mesmo, né? De assim, Uhum. nossa, você que fala tanto. Eu já ouvi isso de amigas minhas, né? Nossa, eu nunca esperei ver você ficar nervosa assim. Falo, gente, Uhum. mas eu não sou diferente de você, sabe? A diferença é que a hora que eu saí daqui, por exemplo, da situação que eu tava ali, eu tive um estresse com meu filho há um tempo atrás, assim, eu tava até grávida, até por isso que eu descobri que eu tava grávida. E aí, ai, mas eu não esperava que você fosse reagir dessa forma, né? A gente tem hormônios, nós somos mulheres cíclicas, dias bons, dias ruins, dias péssimos e também dias maravilhosos. Mas a questão está na minha condução, no que eu vou aprender com o meu erro, no que ele vai aprender também com o meu erro e na minha reparação Uhum. do erro, né? Na forma como eu fui reparar o meu erro com relação ao que aconteceu. Então, vem cá, olha, você me desculpa. E meu filho ouve muito isso há muitos anos. Eu fui criada em uma educação onde antes vinha o tapa, depois vinha a conversa, quando vinha a conversa. Quando Então, vem. o fato de eu já não dar o tapa antes de tudo, eu já melhorei. Uhum. É algo que eu, durante muitos anos, eu tive que controlar dentro de mim. Hoje já não mais, eu não tenho vontade mais de bater, mas durante muitos anos eu tive, né? Uhum. E algumas vezes escapou, sim. Tapa, grito, foram poucas, graças a Deus, porque depois eu me sentia tão mal que eu passava dias assim. Essa não sou eu, essa não é a pessoa que eu quero ser, essa não é a mãe que eu quero ser. A mãe que eu quero ser não agride, a mãe que eu quero ser ama, a mãe que eu quero ser agrada, sabe conversar, a mãe que eu quero ser é exemplo. Então eu fazia Uhum. isso, essa conversa comigo mesma enquanto eu dirigia, enquanto eu fazia as coisas. Depois que eu dava um grito, eu ficava repetindo isso para mim, quem era a pessoa que eu queria ser. Que aquela Uhum. pessoa que eu fui não é o que eu desejo para o meu filho, não era o que eu gostaria que eu tivesse, né? Não gostaria de ter ser tratada da forma como eu fui muitas vezes. E aí a gente vai se tornando pessoas melhores assim, né? Sim. Aprendendo todos os dias. Tem gente que acha que a gente nasceu assim, né? É, eu acho, tem mesmo. Não, E eu eu deixo. brinco e falo assim. Hum? Pode falar, Nath.
Eu brinco e falo assim, gente, eu não vim parar nesse caminho da comunicação não violenta, da educação parental à toa. Eu vim para Aham. esse caminho para poder controlar o dragão que mora dentro de mim. Uhum. É bem isso, eu ia contar essa história mesmo. E todo mundo que assim, me acompanha aqui um pouquinho mais de tempo já me ouviu contando essa história. Eu fui buscar esse caminho justamente porque eu estava perdendo totalmente o controle. E eu me vi batendo na Ana Beatriz com 3 anos. E foi a hora que eu falei, meu Deus, sabe? Não dá mais, eu preciso de ajuda. E ó, aqui, né? Vamos fazer a conta aí? Eu tenho 15 anos de formada, então a Ana Beatriz está com 7, eu já tinha 8 anos de clínica, sabe? E mesmo assim me vi nessa situação, errando, batendo, tudo que eu não queria. Eu precisei de ajuda, eu precisei estudar, precisei seguir nesse caminho para poder estar melhor hoje. Melhor, Não né? perfeita? Nunca, jamais. Não, e eu falo, gente, a imperfeição, ela é boa, a imperfeição é saudável. O que não dá para a gente passar a vida errando, olhando para os nossos erros e falar, ai, mas eu errei porque eu estava estressada, então tudo bem. Ai, mas eu errei porque ela me tirou do sério. E aí tirar a culpa do seu, né, do seu descontrole para o que a criança fez. Não, né? Ela é uma criança. Quem se descontrolou Sim. e quem está sem controle, quem está precisando olhar para o que está fazendo, sou eu. Às vezes a gente Uhum. fala isso para as crianças, mas a gente é incapaz de nos ouvir, né? Pois é. Fica aí pensando no que você fez, mas você não para pensar no que você fez. Uhum. Se nem você que é adulto para pensar no que você fez, como é que você quer que o coitadinho de uma criança pare para pensar? Minha mãe fazia muito isso comigo, né? O castigo. Eu vim de uma educação, eu estudei numa escola de freira. As freiras ainda puxavam as orelhas. As freiras colocavam a gente de castigo atrás da porta, com uma orelha de cartolina desenhada de burro. Meu Deus. Na época que eu era pequenininha, depois foi melhorando, mas ainda quando eu era pequenininha, assim, jardim, rolava isso. E eu tenho uma memória muito, muito boa. Então, assim, eu lembro de coisas de quando eu tinha 2 anos de idade. Eu lembro dos meus sentimentos em algumas determinadas situações. Não lembro de tudo, óbvio, mas eu lembro de muitas coisas. Cheiro, som, eu lembro de muita coisa, assim. E aí é muito engraçado. Às vezes eu sinto algum cheiro e eu vou para outro lugar, assim. Eu vou para muitos anos Olha. atrás e me vejo lá como criança e me vejo vivendo aquela situação. Então, eu acho que essa memória me facilitou muito e me facilita até hoje, né? Porque quando eu Uhum. comecei a estudar sobre a educação infantil, eu tive que ir para a área da psicologia, eu estava contando até esses dias. Não tinha nada relacionado à disciplina positiva, absolutamente nada. A gente não tinha nem tradução do livro ainda, aqui no Uhum. Brasil. Então eu tive que ir para tentar me compreender o que estava rolando para a única área que estudava isso. E Sim. mesmo assim, para mim era muito difícil ainda ir atrás de tudo isso. Eu usei muito e uso até hoje o meu instinto. Uhum. A minha forma de educar e de ensinar a educar é o meu instinto, porque eu lembro o que eu vivenciei. E eu fui uma criança terrível. Fui terrível com T maiúsculo mesmo, assim, eu era terrível. Então eu lembro de várias situações assim. E aí eu fico pensando, né, como eu gostaria que me tratassem. De que forma eu posso falar que eu fosse querer me ouvir se fosse eu nessa situação? E Uhum. quando a gente se coloca no lugar da criança, a gente consegue mudar, mesmo que seja um Consegue. tiquinho por vez, né? É Esse verdade. Eu acho exercício que de causar isso ajuda muito. os filhos é fundamental. E eu até estava comentando sobre isso na aula de terça, Nath, que foi isso que me ajudou muito a realmente repensar e mudar o meu jeito de agir. Foram as vivências, né, da gente se colocar no lugar da criança e sentir mesmo o que a criança sentia. Isso, nossa, com certeza ajuda muito, muito. Muito mais do que a gente ficar lendo livro e, né, teorizando. Muito mais, muito mais. Assim, essas conversas que a gente consegue ter, né, com os pais.
contando situações, fazem eles trazerem muitas vezes coisas vivenciadas, porque nós vivenciamos muitas coisas muito parecidas, né? São raras as pessoas que vêm para os cursos ou que a gente conversa que teve uma educação muito diferente. Quando teve diferente, foi uma educação permissiva demais, porque ninguém sabia a dose. Não que a gente É, saiba, né? Mas a gente consegue ter ali algumas coisas que norteiam para onde é que a gente está indo, né? A gente consegue alguns sinais, né, de alerta. Ó, isso aqui você a está gente já tem um tá indo discernimento demais melhor. para a permissividade. Então, a criança precisa ter ali as regras do ambiente. Então, a gente consegue ter. Mas, assim, eu lembro de Uhum. situações. Eu tinha um pai permissivo e uma mãe autoritária. Uhum. Muitas vezes eu conseguia o meio termo, com um pouquinho com outro, e eu conseguia o meio termo por conta dessa mistura aí. Mas eu vivenciava extremos, extremos, assim, mesmo. Uhum. Para o meu pai podia tudo, tudo estava ótimo, nada era ruim. Para minha mãe tudo era horrível, tudo era ruim, tudo estava errado. Então rolava bastante essa confusão aí, né? E também tem essa questão dos pais estarem juntos na educação dos filhos, né? Não jogar a responsabilidade para cima de uma pessoa só. O que eu vejo nos cursos é que só as mães participam. Você também tem isso? 90%. 90%. Raríssimas vezes eu vejo um pai participando. Aham. Não, ô Nath, a gente tá muito congruente mesmo no que a gente está falando aqui, sem programar antes, hein, gente? Não deu Eu tempo. falava disso mesmo, né? A semana passada eu estava falando sobre isso. As mães estão exaustas. E cadê os maridos, gente? Cadê os pais dessas crianças? Meu Deus. É que para o homem, o que eu sinto é que é muito difícil. Sinto por conta daqui de casa mesmo. Eu tenho um marido que eu preciso ficar o tempo inteiro controlando ele para não ser permissivo demais, porque ele também teve uma criação autoritária demais. E aí a tendência dos extremos, né, é muito forte. E Aqui é o eu preciso contrário. ficar controlando o tempo inteiro. E o que eu falo para ele é: eu canso o dobro se você não me ajuda. Se só eu falar não, é estressante demais para mim. Se só eu der limite, se só eu fizer cumprir regra, é Uhum, enlouquecedor. Então, assim, já teve vezes da gente sentar sério para conversar por conta de situações assim, onde eu passo o uhum, dia inteiro mostrando as regrinhas, ensinando. A hora que eu percebo que tá indo tudo bem, ele vem para bagunçar tudo. E uhum. aí o que Final de ele me semana. fala é o que a gente vê. O que ele me fala, assim, eu brinco que eu falo que eu tenho um laboratório aqui em casa, né? Assim, de tudo. De tudo. Eu vivencio tudo aquilo que a gente vê na teoria, eu vivencio, né? O que ele fala? Eu passo o dia inteiro fora. Aí vem a Uhum, culpa da mãe e do pai que trabalha fora e que passa muito tempo sem ficar com os filhos, né? Eu quero uhum. curtir, tá? Mas E seu filho aí, tá crescendo, ele precisa curtir ser é dar o que educado. ele quer, né? O curtir é não ter choro, não ter nenhum, não precisar ter conversas, não precisar mudar o tom de voz, né? Porque a É criança fazer ela não tudo o que ele entende o que quer. você está falando, ela está entendendo aquilo que você está demonstrando sobre o que você está falando. Então é difícil ele falar não querendo sorrir. Não Uhum. dá. Então eu Não tenho dá vontade, mesmo. às vezes, de enforcar. Opa, duas. E Isso aqui é eu ainda enfrento. Tá me ouvindo? você? Eu ia contar que aqui eu enfrento a questão da cobrança também, né? Vai lá resolver. Não é você que trabalha com isso? Não é você a educadora? Vai lá resolver, Já ouvi isso. sabe? Né? Lava as minhas mãos, toma que o filho é Você seu. que sabe, vai lá. Você que sabe, você estudou, é muita pressão, né? E aí, claro, a gente não é perfeita, a gente vai errar e a gente vai ter que reparar, porque é o que nos resta. E o bom é que, assim, sempre dá para reparar.
Eu recebo Sempre. muito essa pergunta. Ai, meu filho já é adolescente, e agora? Fiz tudo errado. E aí Uhum, eu sempre falo, gente, você não fez tudo errado, né? Ninguém tem como errar 100% do tempo, uhum, né? Você não errou o tempo inteiro, você errou algumas coisas. E aí reparar o erro agora nunca é tarde. Até filhos adultos, vem cá, vamos conversar sobre o que aconteceu? Não foi legal, uhum, me perdoa, eu não tinha informação, eu não gostaria que você sentisse isso, que agora eu sei que você sentiu, né? Então, ter uhum. essa conversa e eu sempre falo assim, todo mundo sabe quando o que a gente fala é verdadeiro. É verdade. Só não sabe quem quer enganar, quem, assim, quem quer se enganar, né? Se eu estou fazendo um discurso falso e eu quero muito acreditar nele, eu posso até acreditar por um tempo. Uhum. Mas todo mundo sabe se o que você está falando é sincero. É. Eu acredito muito que o ser humano é transparente, é que às vezes a gente está ocupado demais para perceber. E as melhores pessoas para ter esse discernimento são as crianças, né? Quando Ele elas sabem ler, assim, exatamente se você está falando de coração ou não. Então, se eu vou porque reparar o meu erro, ela está prestando atenção nos detalhes. A gente vai isso. crescendo e vai parando de prestar atenção nos detalhes. Uhum. Por isso que às vezes E passa desapercebido. é isso aí. Então, assim, não adianta nada se você for lá tentar reparar o seu erro, se você tá indo da boca para fora. A criança vai captar isso. Então, é super Exatamente. importante a gente estar, assim, de verdade, reconhecendo, né, o nosso erro. Olha, como você está dizendo, né, Natália, os passos da reparação. Reconhecer que errou. Olha, eu percebi que eu errei com você. A mamãe gritou, a mamãe bateu. Me desculpe. Como é que a gente pode fazer para se sentir melhor, para resolver isso de uma outra forma da próxima vez? As crianças perdoam se elas sentirem que é verdade, né? Que é verdadeiro seu pedido de desculpa. O que a gente precisa só é tomar muito cuidado para pedir desculpa também não virar um hábito, né? Porque Claro. quando a gente é pequeno, a gente é obrigado a pedir muita desculpa. Uhum. E, O que eu e a também maioria acho das vezes super a nossa errado. Não desculpa sei era você. da boca para fora. Quantas É. vezes? Eu tava Uhum. odiando um amiguinho, alguma coisa, vai lá, pede desculpa pro amiguinho. Eu continuava querendo dar na cara dele. Como que eu Dá vou um pedir desculpa? abraço. Não, vai, desculpa. É. E ainda fala, dá um Aí eu abraço, né? Quando continuava tentando podia dar um ensinar. abraço. Pra Nossa, quê, dá um né? abraço. Eu não dava. Eu podia apanhar, mas eu não dava. Ixi, mas não dava de jeito nenhum. E a minha desculpa era sempre com uma cara de tipo, vai, então tá bom. Desculpa. Era sempre uma cara assim Uhum. de tipo, ai, tá bom, você quer ouvir isso? Eu vou te falar, mas ó, não tô pedindo desculpa. É, E e a aí gente ensina com isso, virou um hábito nosso na vida adulta pedir desculpa e não da boca reparar o pra erro. fora, né? É. E assim, né, Nath, a gente está ensinando as crianças, quando a gente obriga a pedir desculpa, a mentir. Para mim, assim, em última instância, é isso. Tanto que quando a gente fala, né, de reparar erro, quando a criança precisa reparar o erro dela, também precisa ser de coração. É isso que a gente tem que ensinar. Senão, não faz Ela, a sentido. gente ensina empatia, né? E é um Isso. treino, não Olha adianta. lá. E a criança não vai ser empática todas as vezes. Às vezes a gente vai querer que ela reconheça o erro, mas às vezes nem sempre vai rolar. Uhum. Porque só ela sabe o que ela sentiu, o que levou ela a fazer isso. Nem sempre a criança consegue verbalizar. Então a gente também precisa acreditar na criança e não obrigar ela, né, a sentir o que o outro está sentindo. Porque às vezes o que eu vejo Aham. é que assim, a gente quer ensinar empatia a todo custo, né? Então a gente quer enfiar a empatia goela abaixo da criança. Aí a gente quer que ela sinta muito, que ela sofra, porque olha, seu amigo está sofrendo, está sentindo dor. Mas você não sabe o que ele sentiu. De repente ele está gostando do que ela está sentindo, que ela está chorando. E aí não vai ser Uhum. esse o caminho de ensinar empatia a alguém, né? E a gente Uhum. às vezes tem que enfiar água lá abaixo isso. É bonito falar que vai ensinar empatia e a gente vai lá e obriga a coitada da criança a ser empática quando ela não está no momento.
Tem a hora certa, muitas vezes, pra gente conversar. No calor da emoção, ninguém ouve, nem adulto que dirá criança. Pois é. A gente às vezes exige da criança uma postura que nem a gente tem. Às vezes não, né, Lívia? O que eu mais vejo os Quase pais. sempre. Total, total. Ai, Eu tá quero dando que as crianças birra, né? Ai, continuem tá. perfeitas nessa quarentena, nesse isolamento. E eu tô parecendo um vulcão em erupção. Mas eu quero que elas se Uhum. controlem, viu? Porque, ó, aula online. Senta a bunda aí e assiste a aula online. Porque tem Fica que aí assistir, quatro porque tem que horas. aprender, porque tem que, branana, porque tem que, e você mesmo não tem vontade. Uhum. Difícil, né? Não é fácil educar, vamos falar a verdade, Lívia. Às vezes eu tenho vontade de sair Não, correndo, passar o cargo para outra pessoa. Deixa eu ser a que brinca, vai. Brincar é muito mais legal. muito, muito mais. Tem responsabilidades. É aquela história, né? É bom que o dos outros, se chorou, você devolve. Mas é isso. Muitos pais têm feito isso no colocar na escola, né? Eu senti muito isso na pandemia, né? Eu pude Uhum. observar muito isso. Os pais que queriam que as escolas voltassem a todo custo, porque educar estava sendo um peso muito grande. Não era Uhum. só pelo bem-estar, muitas vezes sim, também contava, mas. Espera aí rapidinho, dá um segundo. Sim. Do- Ai, meu pai. Vai lá, vai com calma. Gente, enquanto isso, então eu vou colocar aqui para vocês, né? Então, os 3 R's da reparação, que a gente sempre fala. Então, número 1, reconheça seu erro. Diga, né, para o seu filho, olha, eu errei quando eu fiz isso. Segundo, reconcilia, peça desculpas. E em terceiro, vamos resolver esse problema juntos. Esse é o caminho aí da reparação dos erros. Esse Só dei resolver os um problemas juntos, resumo. eu acho fantástico. Porque eu acho que às vezes Uhum. a gente não enxerga uma outra forma, e aí quando a gente pergunta para aquele serzinho tão titico, ele tem a resposta que a gente precisa. E aí a gente É, percebe que é muito mais simples viver e conviver do que a gente imagina. É cada uhum, surpresa que a gente tem. é verdade. Se a gente Nossa, quantas conseguir. vezes meu filho estava no maior quebra-pau com algum amigo e eu perguntava como é que a gente. Essa semana, vou dar um exemplo. Tinha uma bota que era do meu mais velho que eu guardei, porque eu sempre achei linda. Eu não sou de guardar nada, mas tem algumas coisas que eu gosto, assim, uma, duas coisinhas. E eu guardei essa bota por todos esses anos, né? Guardei 12 anos a bota, vai, para ele poder usar agora. E aí, a bota estava na cestinha de sapato que fica na porta, a Isis colocou no pé e saiu andando toda feliz com a bota. Quando o Augusto viu, ele começou a gritar: é meu, é meu, é meu, tira, tira, tira. A Isis gritava: ah, não! Enfim, assim, em 2 segundos o caos estava instalado. E a Isis, ela é muito escandalosa, muito, né? Assim, é a razão da minha autoanálise e meu objetivo de vida hoje é entender, aceitar algumas coisas que eu tenho dificuldade de aceitar nela, que eu já sei. Aham. E ela grita demais, e aí ela parece que tá encenando uma novela mexicana. Cai no chão de bater a cabeça no chão. Ela cai de Meu cair Jesus. como se tivesse desmaiado. Pô, bate a cabeça no chão. Então, assim, é bem dramático quando tem esses curtos-circuitos aí repentinos, porque não dá nem tempo de eu prever, não deu tempo. Foi questão de 1 minuto, nem isso. Uhum. E aí os dois chorando, aí eu fiquei do lado e falei, bom, eu poderia tirar os sapatos, arrancar um sapato, colocar um no pé de cada um, ou falar, ninguém mais vai usar. E aí eu fiquei instigando, né? Como é que a gente vai resolver isso, Guto? A gente só tem um sapato, 2 sapatos, 2 pés de sapato, a gente tem 2 crianças. Como é que a gente resolve? A Isis não quer tirar, ela pegou primeiro. Isis, nanana, e fui tentando. Até, de verdade, por dentro eu queria sair correndo, gritar, dar uns tapas, jogar o sapato longe e acabar com aquela brincadeira. E aí como né, de tanto a gente tentar se autoanalisar, a gente consegue perceber isso antes de acontecer, né? Isso que é o Uhum. gostoso de você se reeducar,
É perceber o que é que você está sentindo para se anteceder a ele. E aí eu respirava fundo e falava, o que que eu posso ensinar com isso? Nananana. Beleza, larguei os dois sozinhos, virei as costas e falei, ó, vou pegar um copo de água para vocês, já volto. Ficou um silêncio assustador. Saí Sim. da cena, fui lá na cozinha pegar o copo de água, tomei a água primeiro antes de servir o copinho deles, voltei para a sala e ele falou assim, pronto, mamãe, os dois estão felizes. Aí a hora que eu olhei, cada um com um pé. Um pé. Ai, Saiu andando gente. pela casa, cada um com um pé. Gente, a criança ela tem muita capacidade de pensar, mas a gente precisa permitir. Se eu tivesse gritado, a gente sabe o que acontece no cérebro da criança quando a gente grita. Se eu tivesse gritado, ele nunca ia ter conseguido achar essa solução. Uhum. Ai, que lindo. E outra Foi coisa importante lindo, nessa foi lindo. situação, Nath, como é importante a gente sair de cena. Quando os irmãos estão brigando, principalmente, a gente precisa sair de cena, porque é muito mais sobre nós do que sobre eles, É. né? Eles estão tentando olhar a nossa reação, eles estão esperando ver a nossa reação, né? Então, se a gente sai de cena e deixa os dois para se resolverem, a chance de dar certo é muito maior. E olha A gente que não os pode se dois são meter. chiquinhos, hein? E a Isis nem falar direito, ela Muito. fala ainda. E olha como que. Tô, Agora você imagina quando as crianças são mais velhas. Vai rolar uns sim, tapas, que já rola, né? sim. Aqui a Ana Beatriz e a Catarina, às vezes a Ana Bea tem que dar uma segurada, assim, que ela, né, não tem muita noção e machuca a mais nova. Mas na maioria das vezes, resolvam entre vocês. Ah, eu não quero que a minha irmã entre no meu quarto, eu entendo. Então, como a gente vai resolver? Né? Vocês podem brincar juntas em outro lugar? Tem algum brinquedo que ela não possa, né, que ela possa pegar? Resolva aí, filha, aí você me fala. É isso aí. Porque às vezes a Porque gente não tem a menor noção de como resolver. também E tem aí a isso, gente né? precisa jogar a bola para eles mesmo, porque quando a gente não tem a menor noção de como resolver, a tendência é surtar, né? É Uhum. mais fácil gritar e surtar do que procurar uma alternativa. Então, joga a bola para eles. Eu falo que, gente, não é tão difícil a gente usar as ferramentas da disciplina positiva, porque é só a gente pensar, e é isso que eu gosto de trazer, sabe? É pensar que se eu não estou sendo capaz daquela hora, eu preciso passar para o outro. Uhum. E às vezes dá certo. Porque se eu não estou sendo capaz e quero fazer alguma coisa mesmo assim, vai dar caca. Sim. Vai fazer E mal para o outro, aí, vai fazer mal é, para mim. e E aí aí não entra o tem como ficar autoconhecimento, agora. né, Nath? Também. Passar a bola mesmo. Quantas vezes nessa pandemia falava, às vezes ligava para o Felipe, ele chega em casa às 5, fica com as meninas para eu poder vir trabalhar, né? Ligava para ele, pelo amor de Deus, era 4 horas, vem embora mais cedo, porque senão eu não vou dar conta. Já tô assim, a ponto Já de fiz isso. surtar, né? Já Então fiz isso. Pelo é amor entregar de mesmo a Deus. batata quente. Vem embora. Então, isso tudo é um processo, é isso que você está trazendo. Eu acho que eu sempre falo também, é um processo. E a gente se libertar de que a gente pode errar e a gente só precisa olhar o erro com outros olhos, né? E Olhar o aprender. nosso erro é como oportunidade de aprender, E aí, quando a porque gente senão a aprende, gente a fica gente louca. ensina. É isso aí. E a gente dá liberdade para os nossos filhos errarem também. Porque, olha, gente, ontem eu estava conversando com a Fabi. O tanto de criança que eu já atendi nessa clínica, crianças ansiosas, com medo de errar por essa cobrança, né, de serem perfeitas, porque né, essa exigência absurda. Olha, é muito sofrimento. Eu não quero que as minhas É, filhas queiram ser chega num perfeitas. ponto que os pais entram num ciclo difícil, né? Assim, porque a criança erra, a gente grita. Aí ela vai tentar reparar o erro, a gente grita de novo. E aí ela não tem para onde ir. A gente sufoca ela Uhum, na tentativa de que ela acerte, sendo que a uhum, gente é nossa responsabilidade dar a direção para a criança. sim.
Uhum. Então, saber que a criança não tem capacidade de compreender tudo que a gente fala é muito importante. Até muitos anos, gente, muitas vezes eu estou conversando com o Antônio, tanto eu quanto ele fala assim, mas eu não entendi o que você quis dizer com isso. Só que hoje ele Uhum. consegue demonstrar para mim. Como é que às vezes eu espero isso de uma criança de 4 anos? Eu não estou entendendo nada do que você está falando aí. Estou perdido. Uhum. Não vai falar isso. Ele vai tentar fazer alguma coisa que veio na cabeça. E aí errou de novo. E aí errou de novo. E sabe, Gente, e aí, isso é né, Nath, sufocante, isso é é tóxico. A horrível. gente está envenenando as nossas crianças. Porque tudo que elas querem, né, é se sentirem aceitas e importantes. Se a Todo gente mundo, né? conseguir lembrar disso, todos nós. E aí ela fica ali na tentativa. E sabe o que eu tô lembrando agora que é muito sério? Eu falei da ansiedade e você falou da questão desse sufocamento, né? Das crianças sem saída. Eu tô lembrando aqui de um estudo sobre depressão, que é um estudo experimental que trata disso, né? Como a gente produz a depressão, que é esse desamparo. É eu tentar fazer coisas e nunca dar certo. Eu tento de um jeito, não consegui. Eu tento de outro, não consegui. Eu vou lá, tento de novo. Até que eu desisto de tentar, sabe? Então é muito, muito sério. E a Muito. gente tá assim, é um ambiente que promove saúde ou é um ambiente que promove transtorno? Muito É, sério. isso é um ponto de sinalização, né? Se tem alguém doente em casa, é sinal de que o ambiente não tá legal para todo mundo. E se não tá legal para todo mundo, pode não tá bom para ninguém. E às vezes a Uhum. gente não percebe. Então não tá bom para mim. E aí eu fico achando muitas vezes que não tá bom só para mim. Mas se não tá bom para mim, pode ser que não esteja bom para ninguém. Esteja um ambiente realmente doente. Um ambiente que precisa realmente mudar a organização dele, né? E Sim. às vezes não. A gente sempre precisa de ajuda. Sempre. Sempre. Eu brinco que eu falo assim, tem coisas tão simples na vida da gente, né? Acho que nós chegamos até a conversar algumas vezes sobre isso, no questão da amamentação, do desmame, disso, daquilo. A gente sabe o que que a gente precisa fazer, mas a gente não consegue sem alguém dar a mão pra gente. É Às vezes verdade. a pessoa dá um dedinho pra gente e a gente fala, ah, lembrei, é por aqui, ó. Aham. Bem isso, Nath, bem Né? isso. Às vezes a E gente só precisa estender uma luzinha para a pessoa seguir, ela, beleza, ela achou, a gente acende a luzinha, ela achou o próprio fósforo, ela acende e segue. é isso Então aí. lembrar que é normal pedir, assim, é normal precisar de ajuda, né? Não é porque a E se gente a é gente adulto que a gente é for. menos alguma coisa, que a gente é menos mãe. E aí é engraçado porque essa tentativa de acertar e de ser aceito que você comentou, que tudo que a criança quer é se sentir pertencente, se sentir aceito. Quando a gente educa os nossos filhos de forma autoritária, mesmo que magoe a gente mesma, a gente também está querendo ser aceito. Por essa Uhum, sociedade que engole, né? E que machuca os pais que querem educar diferente. uhum, Porque aí sim. bastou não dar certo uma vez, a gente vai ficar assim, a gente vai sentir. Bom, quantas vezes eu brinco, eu falo que eu tava com a síndrome do impostor. Quantas vezes você sentiu uma fraude? Total. Total. Quase Nossa, todo tem dia. que eu fumo do Instagram que eu falo, eu não posso ensinar ninguém. Eu Aham. não posso. Olha o que que eu tô sentindo. Eu não Sim. consigo. E aí, como que eu vou fazer isso? Né? Então, é muito sério isso. E a gente acaba muitas vezes querendo abandonar, né? E falar, ah, eu vou ceder essa educação tradicional mesmo, vou enfiar a mão na bunda do meu filho, porque é assim que funciona. Pode não fazer bem, mas funciona. Porque e aí, se funciona, a sociedade vai olhar para você e falar, nossa. Você é uma excelente mãe, como seus filhos são educados. Basta você olhar para eles, que eles já sabem o que que você quer. Uhum. Eles param de fazer arte só com o seu olhar, né? Aquele olhar que tem laser, né? Aham. E que dá um recado de você vai apanhar tanto que você nem imagina o quanto você vai apanhar. A gente conversa lá em casa, né? Aquela coisa. Então a sociedade enforca a gente também, né? Sim.
Com certeza. E outra Cobrança. coisa, né, Nath, é o quanto a gente, antigamente, a gente tinha esse apoio, essas mãos para educar. Tanto que eu estou falando muito daquele provérbio africano, né? É preciso de uma aldeia para educar uma criança. E com a nossa vida urbana, a gente se isolou, como se isso fosse o natural, e não é. E aí a gente passou a acreditar que é assim que tem que ser, que a gente tem que dar conta sozinha, que né, eu não posso abrir meu problema para o outro, porque senão o que que o outro vai pensar, né? E aí eu fico nessa, eu fico isolada, eu fico sozinha e doente. Sendo que eu posso ter apoio, eu preciso de apoio. É Tem isso. uma A a gente acaba Isa, não a Isa, permitindo as pessoas a amar os nossos filhos também, né? sim. Uhum. Eu gosto muito daquela analogia da corrente, sabe? Que a gente está aqui, sempre vai ter alguém embaixo que eu posso ajudar a subir e sempre vai ter alguém em cima para eu segurar, né? Então a gente vai formando essa corrente. E todas nós somos importantes de algum jeito, todas nós. Todo mundo pode ensinar a gente o tempo inteiro, né? O tempo todo a gente ensina, a gente aprende e seguimos juntas, né? Minha O caos, querida, o mas caos já está instaurado lá embaixo que eu tô ouvindo. então vá lá Mas acudir. é bom, mas é bom, sabe? Aham. Ah, e você assistiu aquele filme, O Dia do Sim? Tô lembrando Não, agora. precisa assistir. Menina, o pai é permissivo e a mãe é autoritária. Ah, É o que você tá falando aí, né? O pai só fala sim, amém, nananã. Super legal. E aí você assiste, eu não vou dar spoiler, não. Porque, nossa, não, eu eu vou, achei eu vou ver se eu o assisto máximo. hoje. Vou ver se eu consigo pôr as crianças para dormir. Ah, eu não consigo, eu tenho aula agora às 8. Consigo fazer nada que eu tenho vontade, mas tudo bem, né? Uma hora eles crescem, vai ter tempo da gente fazer, ó, tudo que a gente quiser, É, vai sobrar tempo e a gente vai falar o que que eu vou fazer com esse tempo. arruma um tempinho pra você, que também é importante, né, amor? É, meu tempinho é esse que eu tô tendo agora. Na Aham, é aula que isso eu vou ter aí. depois. Isso também me faz bem, né? Sim, é isso que eu tava falando para as meninas na segunda-feira, acho que eu dei uma aula. Nossa, eu tava péssima, sabe? Aquele dia que você fala, Jesus, segundou mesmo. E vim da aula e eu saí renovada, assim, outra energia, porque isso me reabastece. O meu É, autocuidado é trabalhar. Muito bom, né? a mim também. Parece que a gente volta a ocupar um lugar, né? Nosso outro Aqui papel, né? eu tô Ficou. transitando. Enquanto eu tô cuidando da casa das crianças, eu tô transitando. A hora que eu tô fazendo aquilo que eu gosto, parece que eu dou aquela aterrada. E aí eu pertenço a algum lugar aqui. Então, essa sensação para Uhum, mim é muito boa. sim, que bom. Muito bom estar com você. Eu queria te agradecer Ai, super imensamente. Eu obrigada. amei o nosso papo. Foi Eu também. demais. Acho que todo mundo curtiu. Se curtiram, mandem corações aí pra gente saber, O né? primeiro de muitos. Eu não tô vendo nenhuma Eu vou, mensagem. eu vou habilitar agora os comentários. Antes de eu habilitar, sabe o que eu queria fazer, gente? Ô, Nath, eu tô tentando fazer um esquema que é das pessoas printarem a nossa live, ou agora quem tá ao vivo, ou quem tá assistindo a reprise, e postar nos stories marcando a gente. O que que você acha? Ah, Pra gente fazer um legal. movimento, pra gente poder, assim, né, atingir mais mães. Ah, Você pode, se por gostou, um movimento exemplo, de apoio, né? Para a gente continuar fazendo isso. É tão importante, é combustível para gente. super, super importante. E aí vocês podem colocar o que vocês aprenderam aqui com a gente hoje, o que que vocês gostaram mais, pra gente se ver de novo, né, Nath? Em breve. E aí vocês printam e postem. Por favor, a gente vai amar. Vamos fazer Tá. uma cara de linda, cara de gatas. Printem aí, então. Se vocês puderem, agradecemos. Sim, sim, agradecemos muito para a gente poder ampliar e fortalecer a nossa a aldeia de mães. Ai, Érica, beijos, todo mundo que esteve ao vivo, quem está assistindo a reprise. Que bom ter vocês aqui. Fefe, eu amei. Que bom, Fefe.
E aí, lembrando também, Nath, também de te convidar, semana que vem tem a jornada Super Mães Reais, tá bom? E vai Participarei. começar dia 22 até o dia 25, tá bom? A Ana também falando que amou. Obrigada, Beijo, meninas. Ana! Beijo, Fer! A Fernanda, minha amiga de infância, que eu sinto uma saudade Ai, que tamanho. delícia. Faz tantos A anos que a gente não se Nilde. abraça, né? Ai, o abraço. Se Deus quiser, Aí logo a eu gente vai vou te poder se abraçar, abraçar. viu? Nossa, eu ainda Ela lembro daqueles e ela é uma abraços. pessoa gostosa de abraçar, eu sinto falta. Ela tem um abraço Aham, gostoso, Fernanda. sei como é que é. Viu, Fer? Eu Te sei, amo. também tenho umas assim. Eu ainda lembro daqueles abraços bons lá do despertar, Nath. Nossa, eram uns abraços bons mesmo. Abraço de coração, Né? né? Coração com Uhum, coração. é. Gente, então eu também Tá faço bom, das minha querida. minhas. Obrigada, né, por todo mundo que está aqui, que participou. E nos vemos na próxima, né, Lívia? Sim, logo, logo, em breve. Se Deus quiser, logo estaremos juntas. Um beijo, Combinado. Nath. Beijo, gente. Excelente noite para vocês. Até amanhã tem live, tem mais live, hein, gente? Nath, você consegue sair aí? Como que? Veja se Consigo. você consegue. Eu acho que Tá. você que tem que finalizar para salvar, não é? Tenta tirar você só para eu finalizar aqui e salvar então. Veja se você consegue. Ah, conseguiu, deu certo. Nath, obrigada, Nath. Foi ótimo estar com você. E mais uma vez, gente, obrigada por estarem aqui. Amanhã a gente tem mais aula, amanhã às 18 horas, um super tema polêmico. Calma, não leve seu filho para terapia. Como assim? Como assim? A Lívia enlouqueceu? Amanhã a gente vai conversar sobre isso, tá bom, gente? Assunto muito, muito importante de, assim, precisamos falar sobre isso, beleza? Então amanhã vejo vocês. Um beijo gigante no coração de vocês e até a próxima.